Bom, a outra condição que a gente pode avaliar também é a síndrome do T3 baixo. E essa, muito mais comum em pessoas que praticam atividade física ou atletas. O que a gente tem na síndrome do T3 baixo? A gente tem o TRH normal, TSH normal, T4 normal, e a única coisa que está abaixo é o T3, por isso que chama síndrome do T3 baixo. E aí, o que aumenta é o T3 reverso, porque lembra, eu pego o T4, em vez de transformar em T3, eu transformo em T3 inativo. Não tem necessidade de dosar o T3 reverso, mas se a pessoa quiser avaliar, pode fazer a avaliação. Mas aqui, se a gente fizer o TSH, o T3 e o T4, a gente já consegue avaliar isso de uma maneira significativa. Lembrando que a gente tem que avaliar T3 e T4 livre, ok? Sem esses hormônios estarem ligados à proteína plasmática. O que é o hormônio T3 e T4 total? Ele pega o hormônio que está ligado em proteínas de ligação e de transporte, mais a fração livre. Então, a fração livre geralmente é a menor porção. Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre como esses hormônios são produzidos, e aí a gente vai entender também por que é interessante o nutricionista entender desse funcionamento e como que ele vai aplicar exames, né, para monitorar esse processo, ok? Então, a gente tem aqui o iodo sendo captado, né, a partir do plasma e entrando dentro da tireoide, lá nas células do coloide, passa aqui por um transporte para as células foliculares e chega lá dentro do coloide. Bom, os hormônios tireoidianos, eles são produzidos a partir de iodo. Então, a gente tem muito mais iodo aqui dentro do coloide do que aqui no plasma. Então, para passar um iodo, né, esse íon, do lugar de menor concentração para maior concentração, a gente precisa de uma ajuda, tá? Quem ajuda esse processo? O sódio, tá? Então, o sódio é importantíssimo. Então, se a pessoa está com quantidades relativamente diminuídas de sódio, ou está com sódio próximo do limite ali, tem dificuldade de exercer esse processo aqui, tá? Chegando aqui dentro, esse iodo é incorporado numa proteína chamada de tireoglobulina, tá? Tireoglobulina é rica num aminoácido conhecido como tirosina, que vocês devem lembrar lá das aulas de bioquímica. E tirosina incorpora, né, iodo e sofre a ação da tireoperoxidase, uma enzima, né, que utiliza peróxido de hidrogênio, isso mesmo, água oxigenada, para fazer T3 e T4, certo? E aí, T3 e T4 são liberados na circulação e vão se ligar nas proteínas de transporte, ok? E vai acontecer todo aquele processo que a gente viu anteriormente. Bom, alguns pontos chaves importantes aqui. Você já deve ter ouvido falar de um exame chamado de anti-TPO, que é a mesma coisa, eu vou escrever aqui no chat, anti-TPO, que é a mesma coisa que anti-tireoperoxidase. Bom, esse anticorpo está presente em pessoas que têm hipotireoidismo de origem imune. O anti-tireoperoxidase é um anticorpo que atrapalha a atividade da tireoperoxidase. Mas cuidado, existem pessoas que têm o anticorpo, antiperoxidase positivo, e não têm alteração de TSH, T3 e T4. As pessoas precisam ser monitoradas, porque a primeira coisa que acontece é a alteração dos anticorpos, para depois a gente ter um problema hormonal, tá? Então, monitore esse processo. Bom, para que essa reação aqui, a peroxidase e o peróxido de hidrogênio funcione, né, na síntese de T3 e T4, a gente precisa, tá? A gente precisa de um elemento aqui, o ferro, tá? Então, na deficiência de ferro, tá? Quando a gente tem deficiência de ferro, a gente tem menos atividade dessa enzima tireoperoxidase, e, portanto, eu vou produzir menos hormônios tireoidianos. Então, olha só que importante, a gente estudou muito a deficiência de ferro na aula passada. E quando a pessoa apresenta deficiência de ferro, um dos efeitos secundários, além da gente ter anemia lá, da deficiência de ferro, a gente também tem menos produção de hormônios tireoidianos. Isso é importante por quê? Porque lembra que a gente tem aquela condição de deficiência de ferro
Sem a anemia, significa que o ferro está diminuído, mas a hemoglobina está normal, isso é parahemoglobina. Isso não significa dizer que os hormônios tireoidianos estão sendo produzidos normalmente. Então, é muito comum na deficiência de ferro a gente apresentar sintomas relativos a cansaço, fadiga, e algumas dessas queixas não necessariamente têm a ver com transporte de oxigênio, tá? E sim com diminuição da produção dos hormônios tireoidianos. Um outro anticorpo que a gente pode dosar é o antitireoglobulina. Tá? O antitireoglobulina é um anticorpo que se liga na tireoglobulina também, prejudicando a produção dos hormônios. Ok? Bom, deixa eu ver aqui, eu queria saber se ficou bem entendido para vocês esses anticorpos, porque o pessoal tem um pouco de dificuldade. Lembrando, o antitrab, aquele que eu escrevi antes lá, ele é um anticorpo produzido em resposta a um hipertireoidismo. Então, ele é pesquisado quando a gente tem hipertireoidismo. O antitireoperoxidase, ele é mais frequente no hipotireoidismo, ok? Mas pode uma pessoa com hipertireoidismo ter o anticorpo antitireoperoxidase positivo? Eu já vi acontecer, tá? Mas é mais raro. Então, o principal antitireoperoxidase é no hipo e o antitrab no hiper, ok? Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o cuidado com os valores de referência para o TSH, ok? A gente não pode usar um valor mágico para o TSH, por exemplo, 2, 2,5. Eu tenho que sempre saber qual o método e qual o valor de referência o laboratório utiliza. Então, como o TSH ele não muda o valor de referência para praticantes de atividade física ou não, nós devemos sempre olhar o valor de referência do TSH pelo valor de referência que o laboratório está fornecendo. E aqui eu coloquei, esse estudo é de 2018, ele é bem interessante, ele pegou as mesmas amostras e colocaram em equipamentos que fazem TSH de fabricantes diferentes. E percebam que ele obteve valores diferentes para a população. Então, a referência muda, por quê? Porque o valor nominal não é igual. Ou seja, é tipo, pergunto para vocês, se você for com R$1, tá? For lá na Disney conhecer lá o Mickey, você com R$1 vai pagar um valor de $1? Não vai. É os dois, só que o real tem um valor, o dólar tem outro. Então, aqui é assim, ó, no aparelho a unidade é uma, ok? A unidade é a mesma, mas o valor obtido para aquela unidade não é o mesmo do equipamento B, tá? Então, prestem atenção, porque a gente tem vários laboratórios soltando, liberando valores de TSH com resultado de valor de referência diferente, tá? Isso na sua cidade, você pode ter 3 ou 4 laboratórios que mandam esses exames de TSH para outros terceiros e que têm valores também diferentes. Então, é discrepante, a gente não pode nem considerar a cidade, tá? Fiquem atentos. Então, muita atenção nessa questão numérica. Acho que a Stephanie, inclusive, já colocou o artigo. O pessoal é muito rápido aqui, né? Eu vou te contar. Quando a Stephanie fala que a Uniguaçu é a melhor faculdade, ela não é a melhor faculdade só pelos professores, né? Pelos alunos e pelas pessoas que nos auxiliam nas aulas, ok? Porque no passado, vou dizer para você como era, Stephanie, depois que acabava a aula, tinha que ficar procurando os artigos, pondo uma pastinha, mandando. Isso é uma grande ajuda para a gente. Muito obrigado. Bom, o hipertireoidismo aqui é, como a gente viu, definido, né, pelo aumento de... presta atenção, a gente, hipertireoidismo e hipotireoidismo tem a ver com o aumento ou a diminuição do T3 e do T4, ok? Hipertireoidismo, aumento de T3 e T4. Hipotireoidismo, diminuição de T3 e T4. A diminuição ou o aumento, eles respondem lá de uma forma diferente no TSH. Então, o aumento dos hormônios da tireoide vai fazer com que a gente tenha aumento do consumo de oxigênio, aumento da produção metabólica de calor, a pessoa fica sentindo muito calor, aumento do catabolismo de proteínas, a pessoa acaba tendo uma sensação de fraqueza muscular por conta desse excesso de proteínas metabolizadas,
No sistema nervoso, né, você vai ter irritabilidade, insônia, psicose, vai ficar muito tenso, né? E aí vai ter também a aceleração dos batimentos cardíacos. Algumas pessoas, né, vão ter dificuldade de dormir, algumas apresentam aqueles olhos saltados, e algumas pessoas, mas não são todas, podem apresentar o aumento da região cervical. Mas esse aumento aqui, né, o bócio, ele também pode ser observado nas pessoas com hipotiroidismo. Então, ele não é uma questão assim chave fechada para um tipo de quadro. O hipotiroidismo, por sua vez, ele é a deficiência de secreção e ação dos hormônios tireoidianos. E existe uma crença de que a pessoa que tem hipotireoidismo tende a ter aumento de peso. Isso não é 100% verdade. Não é 100% mentira, mas também não é 100% verdade. Existem algumas pessoas, sim, que têm hipotireoidismo e tendem a ganhar peso, e outras pessoas que têm hipotireoidismo, mas não têm excesso de peso, não estão acima do peso. Tá? Então, não é uma condição 100% para um lado ou para o outro. O que a gente tem é diminuição da taxa metabólica basal, do consumo de oxigênio, intolerância ao frio, a gente tem diminuição de síntese proteica, né? As unhas ficam quebrando com mais facilidade, secura no cabelo, afinamento da pele, a gente tem alterações do sistema nervoso, que aí você vai ter reflexos lentos, lentidão da fala, pensamento, você vai ter um quadro de fadiga e também bradicardia. Algumas pessoas têm lá a queda do cabelo, né, como uma queixa importante, e a unha quebrando com facilidade. Algumas dessas alterações aqui, muitas vezes elas são confundidas com achados da anemia. Então, ela vai investigar a anemia. Como a gente sabe que às vezes a pessoa pode ter uma hemoglobina um pouco mais próximo do mínimo, quando tem hipotiroidismo, às vezes acaba parando a investigação ali na anemia, mas fiquem atentos a avaliar esses exames por completo. O quadro do hipossubclínico, que eu comentei com vocês, ele é uma elevação dos níveis de TSH, né, e diminuição dos níveis, e os valores dos níveis de T4 livre ou FT4 não acompanham essa elevação. Então, a gente vai ter esse quadro sem alteração por 3 meses. Tá? Então, a gente estima aí, né, os estudos mostram que entre 3% a 15% da população, em alguns lugares é mais frequente, outros lugares menos frequente, a gente tem aí hipotiroidismo. O hipotiroidismo, seja ele real ou subclínico, ele é mais frequente nas mulheres, tá? No Brasil, estima-se aí que a gente tem aí em torno de 4%, né? Aproximadamente 4% de problemas relacionados ao hipotiroidismo. Valores do TSH, quando estão acima de 10, eles são associados com maior risco de doenças cardiovasculares, portanto, requerem maior atenção. E os valores menores que 7 tendem a se normalizar em 2 anos. O que é importante que a gente observe também é que nessas condições o nutricionista não pode fazer muita coisa, ele precisa encaminhar o paciente para o endócrino. O que a gente pode observar também no caso da nutrição é o quadro da síndrome do T3 baixo, que pode ter a ver com alterações de dieta e também de atividade física, ou na condição que a gente já falou aqui, da deficiência de ferro. Na síndrome do T3 baixo, o que, que a gente tem, né? Um quadro aqui, diminuição do T3 e aumento do T3 reverso, tá? A gente tem aquela produção de hormônio não ativo, e aí você diminui a relação T3 livre e T4 livre. Sempre avaliar o hormônio livre, ok? E aí a gente tem aqui algumas condições, né? De saúde que fazem com que você tenha que diminuir um pouco, né, essa sua necessidade metabólica e condições relacionadas, por exemplo, ao jejum. E aqui é interessante a gente observar que, às vezes, uma pessoa que está fazendo jejum prolongado ou está fazendo uma dieta de restrição calórica vai ter uma oscilação nesses hormônios tireoidianos em algumas fases, tá? E, lógico, também na síndrome do overtraining, a gente pode observar essa situação. Outra questão importante é quando a gente fala das alterações inespecíficas na função tireoidiana. Essas alterações, elas podem se traduzir em deficiências de micronutrientes. Esses micronutrientes, por exemplo, o ferro, né? A peroxidase da tireoide, aquela enzima lá que participa da produção de T3 e T4, ela utiliza o ferro como um cofator. E aí ela tem a sua atividade diminuída.
E a deiodinase hepática, ela pode ter atividade, né, diminuída em 50% na deficiência de ferro. Lembra que fígado, músculo e alguns tecidos convertem T4 em T3. E quando está faltando esses micronutrientes, a gente pode ter uma alteração, a deficiência de ferro, somada com a baixa disponibilidade energética na dieta do indivíduo, pode diminuir a conversão de T4 e T3 e a gente evoluir para sintomas que estão relacionados ao hipotireoidismo. Por isso que é fundamental, quando a gente está falando de avaliação, né, de um atleta ou de um praticante de atividade física, ou de um paciente em geral, se a gente está diante de sintomas ali que podem ter a ver com uma alteração de tireoide, não esquecer nunca de dosar o ferro, fazer a análise do hemograma e, no mínimo, a ferritina. E aqueles outros marcadores que a gente vai seguir aqui comentando, como T3 livre, T4 livre e o próprio TSH. Então, a fazer uma avaliação mais abrangente que inclua esses micronutrientes. Não esquecer também do selênio, que é um importante cofator que aquela deiodinase que converte T4 em T3, a deiodinase do tipo 1, precisa para funcionar direitinho. Então, a deficiência de selênio muitas vezes está correlacionada com uma diminuição da produção de hormônios tireoidianos, e aí a gente avalia ali esse processo também com bastante cuidado. Dá para dosar o selênio também no sangue, mas a gente tem que ter em mente sempre que quando a gente está dosando selênio, o próprio magnésio, que a gente vai discutir depois, e o próprio zinco, a gente está dosando no plasma, que é a parte líquida, mas esses elementos eles são importantes dentro da célula, ou seja, se a gente pudesse fazer a análise eritrocitária, a gente consegue já vamos dizer assim, uma resposta mais fidedigna. Tem vários laboratórios já disponibilizando o painel eritrocitário de minerais, e isso ajuda bastante para a gente fazer uma análise mais profunda. Lembrando sempre que quando eu falo de analisar o eritrócito, né, ou a hemácia, eu estou falando de um período de análise que vai me remeter a 3 a 4 meses anteriores àquela coleta, porque é o tempo de permanência da hemácia na circulação que mantém equilíbrio desses micronutrientes dentro dessa célula, ok? Quando a gente fala de analisar plasma, né, ou soro, eu estou falando só de uma quantidade, um momento ali na hora da coleta. Então, a gente acaba tendo ali uma necessidade um pouco maior de cuidado para observar sinais e sintomas. Bom, vou fazer uma descrição de caso com vocês aqui, e depois a gente pode parar aí uns 5 minutinhos rápido, só para a gente encher nossa garrafinha de novo e voltar aqui para o nosso conteúdo. Neste caso, tá, um ciclista de montanha, 38 anos, ele apresentou-se a uma consulta com queixa de fadiga, intolerância ao frio, estava com constipação, aparentemente saudável, sem queixas de infecções. Ele também percebeu que havia ganho 1 quilo, né, apesar de nenhuma mudança na sua dieta. E aí o médico decidiu verificar, né, os níveis de hormônios, TSH, T4 livre, esse FT4 é o T4 livre, e o FT3 é o T3 livre. TSH estava aumentado, 6,21 de 0,35 a 5,5 valor de referência, 6,6 picomol de T4 livre diminuído, T3 livre diminuído. Bom, o que será que esse nosso colega ciclista apresenta? Vamos ver quem será a primeira pessoa que vai acertar aí no chat. Vamos lá, hein, pessoas? Esse está fácil, hein? Esse está gritando nos nossos olhos. Deixa eu ver aqui, já temos resposta. O Vitor. Vitor e Gabriel, hipotireoidismo subclínico. Vamos pensar, hein? Vamos pensar se é subclínico. Subclínico é o TSH normal, desculpe, TSH alterado, aumentado, T3 e T4 normal. Vamos lá. Eu acho que esse está diferente, hein? Luana, isso aí, Luana, hipotireoidismo primário. Quando que é o subclínico?
Subclínico é quando a gente tem o T3 e o T4 diminuído, tá? Desculpem, o TSH aumentado e o T3 e o T4 normal é o hipotireoidismo subclínico. O hipotireoidismo primário, que é o caso aqui, né, que a gente tem, ele é o TSH aumentado, T3 e T4 diminuídos. É tanta salada de números que na hora, né, gente? Vamos lá. Então, retomem aquela partezinha que a gente viu anteriormente. Aqui a gente tem o TSH aumentado, T3 e o T4 abaixo do valor de referência. Então, um hipotireoidismo já consolidado. Se fosse um hipossubclínico, então a gente teria TSH aumentado, T3 e T4 normal, a gente teria que repetir isso daqui em 3 meses. Então, nós não conseguimos dar um parecer, dizer que uma pessoa tem hipotireoidismo subclínico somente com uma análise em um momento. Então, tem que sempre repetir essa análise, ok? Bom, vamos lá. Dúvidas nesse caso aqui? O que a gente poderia completar de exames aqui, neste caso, desse paciente? A gente poderia completar, por exemplo, com um hemograma, vou colocar aqui no chat, um hemograma, para a gente ver aí o nível, né? Se a gente tem aí alteração da hemoglobina e alguma relação de microcitose e hipocromia. A gente poderia completar também com antitireoperoxidase. Se eu quiser saber aí uma questão relacionada a um hipotireoidismo de origem imune, um tireoidite Hashimoto, né? Você poderia pensar também em selênio, um bom marcador aqui para a gente ver, né? Questão relacionada ao selênio. E daqui a pouco que nós vamos falar, vou já colocar um spoiler, o zinco. O zinco também é importante porque ele tem algumas funções ali dentro desse processo. Então, aqui seria uma forma da gente completar essa análise. E, lógico, vou colocar na sequência aqui, quando a gente está falando desse TSH, ele está pouco alterado, ainda não está muito alterado, mas se ele tivesse acima de 10, 12 aqui, já valeria a pena a gente analisar uma prolactina, porque essa prolactina ela poderia ter influência em outros exames, ok? Então, aqui, eu vou colocar para vocês uma listinha, né, dos principais medicamentos que aumentam a prolactina, tá? Então, essa listinha aqui é importante, pois esse material vai para vocês aí ao final da aula, eu vou encaminhar para a Stephanie, mas essa listinha aqui é importante, porque se vocês olharem, olha só, fluoxetina, muito utilizado por algumas pessoas para controlar a ansiedade, depressão, aumenta a prolactina. E ao aumentar a prolactina, eu vou diminuir o estímulo para a produção de testosterona. Então, a gente tem uma série de medicamentos aqui, alguns que podem ser usados esporadicamente, não vão ter esse efeito, alguns medicamentos para tirar aquele enjoo, mas alguns desses medicamentos são de uso frequente, como, por exemplo, a fluoxetina, alguns anticonvulsivantes. Então, tenha em mente. E aí, sempre que vocês quiserem descobrir, né, alguma interferência em relação a medicamento, exames, eu não sei se eu passei para vocês a semana passada, mas só por vias de dúvida, já coloco aqui aquele site, o drugs.com, que tem um aplicativo, né, e tem lá um sitezinho que você consegue checar essas informações, ok? Bom, lembrar que a prolactina no sangue, né, nas mulheres adultas não grávidas tem uma diferença para as mulheres grávidas, na pós-menopausa a gente tem uma pequena oscilação e os homens têm valores menores. É importante que a gente tenha em mente, se a gente está fazendo análise do sangue de uma mulher, e enquanto os valores de prolactina muito elevados, a gente tem que excluir, né, a possibilidade de gravidez, ou seja, fazer lá um exame de beta-HCG, para que você possa fazer uma conduta assertiva sobre esse achado laboratorial. Ok? Dúvidas? Vamos aqui. O Vitor e o Gabriel, entendemos direitinho aí qual foi a diferença do subclínico, né? Beleza, ótimo, perfeito. E lembrar também que quando vocês estiverem avaliando TSH de alguém que está praticando atividade física, principalmente
naquelas fases de treino mais intensivas, esse TSH pode oscilar um pouquinho para cima, então você vai ter que repetir ele em um outro momento, ok? Gabriel, as principais causas de hipotireoidismo subclínico, elas ainda não são completamente entendidas, tá? Mas a gente tem aí uma questão muito relacionada a componente genético, pessoas que já têm um histórico familiar de alteração relacionada, né, à tireoide, e pessoas que têm alterações, né, às vezes hipofisárias, lembrando que o TSH é produzido na hipófise, então às vezes a pessoa tem algum desajuste ali na questão hipofisária, mas as causas ainda não são completamente estabelecidas, tá? Já as causas de hipotireoidismo primário e de hipertireoidismo, elas já são mais compreendidas, ok? Ó, essa daqui do Vitor é interessante. Não podemos acreditar nos resultados durante a preparação, porque eu estou com o paciente se preparando para o Ironman e alguma alteração estão aparecendo, mas estou desconsiderando pelo excesso de treino. Perfeito, Vitor. Principalmente o Ultra Endurance, por exemplo, o Ironman, a gente vai ter uma oscilação muito grande de relação do cortisol, da própria testosterona, do TSH, sem ter uma compatibilidade com aqueles outros hormônios que a gente encontra. Então, você vai encontrar uma alteração bem importante aí e realmente não é bom você ter os exames para você dar uma monitorada, mas fique atento a esses exames hormonais, porque esses oscilam bastante com essa questão da carga de treino, tá? Então é isso aí. O importante é que para a tomada de decisão, isso seja criterioso. E isso aí, vai avaliar durante a preparação e vai avaliar depois. Legal, isso daí, né, pessoal, quem já trabalha com esse monitoramento, acompanha esses atletas em competição, em treino, isso é uma ferramenta muito grande que você tem na sua mão para fazer uma publicação. Então, se você controlar direitinho os fatores, a gente tem aí umas publicações em congresso, em revistas de relato de caso, que contribuem bastante com a literatura, porque é muito difícil a gente encontrar essas respostas assim, de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem controladas e publicadas para poder a gente usar isso com fim didático, ok?